Olá, você está acompanhando o segundo episódio do Cidades do Agora, um conteúdo realizado pela Polo Planejamento em parceria com o Mobilize Brasil. Eu sou Marcos de Souza, jornalista, editor do Mobilize. O nosso entrevistado de hoje é Roberto Andrés, que, ao contrário do que eu imaginava, não é um jornalista, ele é um urbanista, um arquiteto urbanista, que escreve muito bem, um texto muito preciso, e como se não bastasse, é um pesquisador de vários temas do urbanismo, assim, muita profundidade, entre eles o financiamento do transporte público. O Roberto Andrés é professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e também é colaborador de publicações, como a revista Piauí, onde assinou uma recente grande matéria sobre o projeto Bora de Graça, que levou a tarifa zero o transporte público da cidade de Caucaia, ali no litoral do Ceará, pertinho de Fortaleza. Roberto, bom dia e obrigado por participar do Cidades do Agora. Bom dia, Marcos. Bom dia quem está nos assistindo. Boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que vão ver. E uma alegria estar aqui trocando essa ideia com você. Legal, obrigado. Bom, vamos lá. Eu li a matéria e pensei, bom, entre as quase 120 cidades brasileiras que já praticam a gratuidade no transporte parcial ou o total, né, durante todos os dias da semana, você escolheu a cidade de Calcaia. Por que essa sua escolha? O que ela tem de diferente, o que ela tem de relevante que merecesse essa abordagem especial, assim? A escolha foi muito simples. Ela teve dois elementos. Ela é basicamente porque é a maior cidade, a cidade mais populosa do Brasil com tarifa zero. O segundo elemento é que a experiência já estava fazendo 3 anos. Então, ela é a maior experiência e já havia um assentamento, né, uma possibilidade de avaliação dessa experiência pelo tempo em que ela estava sendo praticada. E eu acho que, por fim, é importante você avaliar uma política como essa numa cidade comum. E eu achei muito interessante olhar para Calcaia, que é a maior experiência do Brasil, uma cidade que tem, né, 355 mil habitantes, segundo o IBGE, que é uma cidade de orçamento comum, ela está na vala comum das cidades pobres brasileiras. Ela não tem nenhum orçamento excepcional, ao contrário, ela está na média, abaixo da média nacional. Então, acho que seria interessante a gente ver como que essa política se comporta num município como esse. Mas conforme a sua matéria, depois da adoção do transporte gratuito, a procura pelo ônibus, o movimento do ônibus cresceu extraordinariamente e pegou de surpresa tanto a prefeitura como a concessionária que opera o Bora de Graça, que é o nome que foi dado lá pela prefeitura. A tarifa era realmente um impeditivo para a circulação das pessoas na cidade? Você constatou isso na sua visita à cidade? Aliás, quanto tempo você ficou lá? Desculpe, Andrés. Eu fiquei 3 dias em Calcaia, mas é muito impressionante esse dado, né? A cidade tinha cerca de 18 mil viagens por dia em dias úteis, e havia uma expectativa de que cresceria em cerca de 30%, quer dizer, iria ali para 24 mil viagens por dia. E já no primeiro dia ela bateu mais de 30 mil viagens, e no segundo dia ela já tinha passado do dobro, né, de 36 mil viagens por dia. Você dobrou o número de usuários. Aquilo foi crescendo até o final do ano, já estava em 60 mil viagens, que foi em setembro de 21, né? E hoje são 90 mil viagens em dias úteis. Você teve um crescimento de 5 vezes. Quais são essas 72 mil viagens que não eram feitas e que são feitas hoje? Né? Isso é muito interessante. E aí eu andei muito de ônibus na cidade, conversava com as pessoas, e a gente via que eram mulheres. Mulheres que não têm carteira assinada, não têm CLT, muitas trabalham em casa, como dono de casa, ou trabalham como faxineira ou no emprego informal, cozinheira, tem o seu próprio negócio. Eram jovens, crianças, eram pessoas idosas. Era muita gente que de repente poderia ir ao centro fazer compra e comprar seu produto mais barato. Era muita gente que poderia ir à praia, uma cidade praiana, e eu estive com pessoas que nunca tinham ido à praia. Então tinha gente que na família só uma pessoa tinha ido à praia. As outras pessoas da família nunca tinham ido ver o mar, e foram com a tarifa zero. São pessoas que vão ao posto de saúde, que vão à universidade, à escola, que puderam ir procurar emprego. Então você vê de fato um destravamento de uma demanda pela circulação que é muito grande, principalmente da base da sociedade, das pessoas mais pobres, que formam a maioria da população no Brasil,
e que de repente ganham o direito a algo tão elementar quanto acessar um posto de saúde, quanto a ir ao supermercado, quanto a poder procurar um emprego para poder melhorar de vida. Foi essa a situação que a gente encontrou, né, que eu encontrei conversando com as pessoas e conversando inclusive com os gestores públicos, com os gestores da empresa de ônibus, com os diversos relatos que os motoristas me deram também. Sim. Foi esse tipo de situação que a gente viu. É legal esse relato, mas assim, como é que foi a resposta da empresa operadora? Aliás, é uma coisa curiosa, né? Em Maricá, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a operação é toda feita diretamente pela prefeitura, como uma empresa estatal, municipal. E no caso de Calcaia, a antiga empresa continua operando. E a pergunta é, como é que eles conseguiram responder essa demanda? O número de linhas foi aumentado, o número de ônibus foi aumentado, houve de fato, um crescimento, digamos, da oferta desse serviço? Em Maricá, quando a prefeitura quis implementar a tarifa zero, a empresa, que era uma empresa que operava há muitos anos na cidade, ela se colocou contra e partiu para um enfrentamento, inclusive jurídico, contra a prefeitura. E depois a prefeitura ganhou e aí a prefeitura implementou a empresa pública de Maricá. E aí eu acho que um parênteses é importante dizer. Em Maricá, a prefeitura paga R$ 6 pelo quilômetro para a empresa de ônibus. Isso é mais barato do que muitas cidades que estão usando empresas privadas. Então a gente deveria olhar para isso aí com mais calma, para avaliar se de repente a empresa pública está sendo mais eficiente, né, para o gasto público do que a empresa privada de ônibus. É o que parece quando a gente olha para o caso de Maricá. Em Calcaia, a empresa já estava numa outra geração, parece, uma outra percepção. O que acontece é que hoje as empresas de ônibus perceberam que elas não têm problema nenhum com a tarifa zero. Elas não têm nenhum prejuízo, elas estão recebendo pelo quilômetro rodado, pelo número de ônibus que elas têm, quer dizer, elas colocam no contrato a taxa de retorno de capital, elas estão com tudo certo. Ninguém está sendo altruísta ou socialista nessa história. Essas empresas elas estão operando com as margens de lucro dela, pagando todos os seus funcionários, pagando todos os seus custos, retornando dividendo para os seus acionistas anualmente. Elas fazem tudo normalmente. Só que ao invés delas receberem do usuário que paga, que gira a tarifa, elas recebem do poder público. É somente uma outra forma de organização da receita delas. Uma forma mais racional. Então a empresa não se opôs, as empresas têm percebido isso, Brasil afora, e elas não se opõem mais à tarifa zero. Eles percebem que, inclusive, é mais seguro. Porque antes a empresa trabalhava com a oscilação do número de usuários todo mês. Ou com aquele problema de que ela tinha que aumentar a tarifa para compensar a perda de usuário, e o aumento da tarifa era muito desgastante. Então todo aquele problema, isso tudo acabou. Eles rodam o tanto de quilômetros que eles têm que rodar e eles recebem no final do mês o valor correto. E a empresa então fez um cálculo, o que a gente nota olhando para Calcaia, e isso deve ser realidade em muitos municípios, é que a capacidade técnica da empresa é muito mais forte que a do poder público, o que é um sinal de preocupação. Porque assim, quem faz monitoramento, quem sabe quantas viagens estão ocorrendo, se as viagens estão cheias ou não, se as linhas estão fazendo no horário certo, é tudo a empresa. Eles até compartilham esses dados com o poder público lá, e tem uma secretaria de transporte que acompanha, mas é discrepante a capacidade técnica das duas organizações. E a gente precisaria de um poder público muito mais capaz de gerir, fiscalizar, né, a entrega de um serviço como esse, e não deixar na mão da empresa. Mas a empresa trabalhou para adequar a oferta e ajustou e sente que hoje, é claro que tem prós e contras da perspectiva da empresa, mas hoje eles estão muito satisfeitos, eles não têm vontade de voltar atrás, não. Os motoristas gostam muito do fato de não ter mais que lidar com dinheiro no ônibus, porque eles não têm que lidar com troco, ficar parando, perdendo tempo, né, naquela hora da entrada, dar o troco, etc. Eles não têm que lidar com risco de assalto, e além disso, eles não têm que lidar com o passageiro que não quer pagar, que é o motorista servir de fiscal também, né? Não, você não pode sair aí o cara vai e sai pela frente, aí a câmera pega, o motorista sente que isso pode prejudicá-lo de alguma maneira. Então isso tudo acabou para eles. De outro lado, o único problema é que os ônibus estão ficando muito cheios. E o que é muito interessante é que o horário de pico, eles aumentaram a oferta para atender, mas o horário de pico é o horário de pico. O que aumenta muito, e a gente vê isso em várias cidades, é o interpico.
é aquele horário que o ônibus ficava vazio. As pessoas elas têm uma inteligência, uma percepção social coletiva de auto-organização. Ninguém quer ficar andando no ônibus no horário que ele está lotado. Então as pessoas já pensam, pô, se eu vou ao posto de saúde, se eu vou às compras, se eu vou à praia, se eu vou à casa de alguém, se eu vou à escola, eu vou sair um pouco mais cedo e pegar o outro horário aqui, que não é o horário de pico. Então, o que aconteceu em Calcaia, aconteceu em São Caetano do Sul, aconteceu em várias cidades, é que o horário do interpico encheu. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que a gente tem um aproveitamento melhor de um recurso público que está sendo utilizado, que é a contratação daqueles ônibus circulando pela cidade. Tem mais gente podendo se beneficiando desse investimento público. E a empresa segue lá adequando. O que a gente percebe também é que se aumentasse a oferta, aumentaria mais ainda os usuários. É isso aí, eu ia te perguntar, aliás, isso não tem fim? Quer dizer, é um processo que você oferece, ou seja, a demanda reprimida é tão grande assim que, enfim, aparentemente, se você aumentar, enfim, vai continuar aumentando o número de passageiros também? Você sentiu isso? Eu acho que em Calcaia, sim. Eu acho que em Maricá talvez já bateu no teto, já chegou. Porque Maricá, por ser um município mais rico, eles foram aumentando a oferta e vendo se essa demanda ia se adequando. E aí, de fato, por exemplo, Maricá, eu já não sei os números de cor, mas Maricá é uma cidade bem menor que Calcaia, mas ela transporta mais passageiros por mês no ônibus. Sim. Porque eles aumentaram muito a oferta. E aí o custo por passageiro deles também está mais alto. Esse custo por passageiro em Calcaia, nas cidades que implementaram assim mais uma medida mais na ponta do lápis, é R$ 1,60 por viagem. É assim, é um terço do custo de uma cidade como Belo Horizonte, um terço do que o passageiro paga aqui, né? Quer dizer, é um custo extremamente barato para o poder público para permitir que as pessoas circulem pela cidade. Você tocou no assunto de Belo Horizonte. Assim, se você conseguiria fazer uma descrição comparativa entre uma viagem de ônibus em Calcaia, como os passageiros, a maneira como eles se comportam, e daquelas pessoas que viajam de ônibus numa cidade como Belo Horizonte, ou como Rio de Janeiro, enfim, metrópoles maiores. Né? E ainda mais, em Calcaia, você notou que há reclamações ainda dos passageiros? Como é que eles avaliam a tarifa zero? Estão satisfeitos com a qualidade atual do sistema, a pontualidade, o conforto, ou ainda há uma pressão sobre a prefeitura para melhorar mais esse serviço, que embora gratuito, não, é um serviço que é pago por toda a comunidade, não é isso? A população está muito satisfeita. Eu acho que ninguém acharia ruim ter mais ônibus. Perguntei para muita gente. E essa coisa do bora de graça, como é que é? Bora de graça é bom demais, não pode tirar não. Porque, isso aqui é importante demais, isso aqui mudou a vida. Então a avaliação é muito positiva. A vida da pessoa é muito diferente. Né? Eu acho que tem uma questão do custo emocional para a população mais pobre da tarifa. Eu até cito o antropólogo Marcos Campos, né? No artigo. O Marcos, que é um antropólogo, ele foi estudar justamente qual que é o peso emocional subjetivo da tarifa de ônibus para a população mais pobre. Para quem vai gastar R$ 5, isso vai fazer a diferença de que você poderia comprar carne hoje ou almoçar sem carne. É mais ou menos esse tipo de coisa que quem é de classe média não consegue nem perceber esse peso que um elemento como esse tem. Então, decidir fazer uma viagem para a população mais pobre não é uma decisão corriqueira. É uma decisão que envolve um custo que vai te afetar e que vai gerar algo que você vai deixar de fazer. Né? A gente tem lá em Calcaia 40% da população que recebe até meio salário mínimo. A média brasileira é 30% da população. Essa população, para pagar R$ 200 por mês, você ganha 700, é uma parte muito significativa do seu rendimento que você deixa de gastar. Se você gastar com transporte, você vai deixar de gastar com arroz, com feijão, com conta de luz, com gás, né, com as coisas que são essenciais para a vida. Então, quando a gente vê a população de Calcaia se deslocando, a gente vê um deslocamento empoderador, que a pessoa fala, eu posso ir visitar minha tia, né, no sentido de que você não precisa mais ficar medindo a sua capacidade de usar aquele serviço público pelo impacto que aquilo vai causar em você. Agora, sobre grandes cidades, eu acho que a única questão que é interessante trazer é que o custo de fato é mais alto, proporcionalmente, o custo do sistema todo ele cresce proporcionalmente ao tamanho da cidade. Não é uma linha exponencial. Se você tem uma cidade de 400 mil habitantes e uma de 2 milhões, na de 400 mil habitantes o transporte custa 2% do orçamento municipal, na de 2 milhões não vai custar 2%.
vai custar 4, 5, 8%, depende. Porque, de fato, a gente tem muito mais necessidade de deslocamentos. Então, o desafio que a gente ainda não equacionou, que é a tarifa zero nas grandes cidades no Brasil, acima de 1 milhão de habitantes. Não me parece que é impossível, mas me parece que começa a ter uma participação no orçamento municipal maior, que começa a disputar com outros recursos. Então, talvez a gente deveria pensar uma política para financiamento do transporte nas grandes cidades. O transporte público ele é algo que pesa muito no bolso, especialmente no bolso do brasileiro. Aqui no Mobilize nós já fizemos várias pesquisas, mas há outras pesquisas feitas por outras organizações e que mostram que o serviço pesa mais no bolso dos brasileiros do que no morador de Paris, de Londres ou de Nova York. Né? Por que essa diferença? É uma questão de subsídio? E como é que se resolve isso? Como é que Calcaia conseguiu aportar esses recursos adicionais para manter um serviço de transporte gratuito? As grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, elas têm um sistema de transporte público muito subsidiado, com subsídio público de 40%, 50%, 60%. Então, quando você paga 1 euro no metrô de Paris, aquela viagem custou 5 euros. Só que 4 euros foram subsidiados pelo governo francês, pelos impostos recolhidos por eles, por um modelo que é excelente desenhado lá, que se chama Versement Transport. Sim. Agora eles mudaram o nome para Versement Mobilité, que é justamente um modelo em que as empresas financiam um fundo que é distribuído nas cidades. No Brasil, a gente viveu até antes da pandemia com praticamente nenhum subsídio. Subsídio só em algumas cidades, São Paulo, Brasília, mas na maior parte das cidades com os usuários financiando todo o sistema de transporte. Isso colocou toda a conta nos usuários, que é uma maneira regressiva de financiamento, porque os usuários do transporte são os mais pobres. E além disso, gerou um círculo vicioso em que você foi perdendo usuários. Porque como o usuário é a única fonte de financiamento e como a gente tem atrativos sociais, culturais e econômicos para o transporte individual e urbanos, as pessoas foram saindo do transporte comprando seu carro e sua moto. Cada pessoa que sai do transporte se reduz a arrecadação do sistema de transporte público. E essa redução de arrecadação precisa de uma compensação. Então a compensação é feita ou aumentando a tarifa ou reduzindo ainda mais a oferta. Essas duas compensações afastam ainda mais usuários. Então a gente roda esse círculo vicioso desde os anos 90. O ano com o maior número de viagens nas metrópoles brasileiras é 1995. Desde então o número de usuários só caiu, justamente por esse incentivo ao transporte individual motorizado e pela ausência de um subsídio para o transporte. Desse modo, as tarifas brasileiras são altíssimas, elas são proibitivas. Um levantamento feito em 2013 mostrava que um trabalhador tinha que trabalhar 14 minutos para pagar uma tarifa em São Paulo ou no Rio, e se isso fosse em Barcelona, ou Madrid ou Santiago do Chile, era 6 minutos, né? Na Argentina, em Buenos Aires, eram 2. Então, ao colocarmos essa tarifa muito alta, a gente tira uma parte significativa da população da capacidade de se deslocar. Por isso, quando vem a tarifa zero, é como se você tirasse o dique de uma represa. Uhum. É uma enxurrada de gente que não podia se deslocar pelo preço proibitivo da tarifa, por uma sociedade com uma classe pobre muito grande. Mas não significa que o nosso custo é mais alto, do transporte, significa que a gente tem pouco subsídio. E aí, quando uma cidade como Calcaia implementa o subsídio, o cálculo que eles fazem é justamente esse. Eu acho que todo prefeito deveria olhar para esse cálculo. Eles falaram, poxa, eu vou subsidiar metade da operação e a tarifa vai continuar R$ 4? Quer dizer, que benefício eu estou trazendo para a população? Eu já estou subsidiando metade do negócio e a população continua pagando o mesmo preço que ela pagava. Vou subsidiar a operação inteira e aí vou criar um benefício social. Foi isso que Calcaia fez, foi isso que Caeté, Iberité, São Caetano do Sul, Assis, em São Paulo, e tantas outras cidades fizeram. O raciocínio foi um pouco o mesmo. O gestor público olhou, ele viu a empresa chegando para ele falando, olha, a demanda caiu por causa da pandemia, então eu preciso de subsídio. Quanto que é o subsídio? É X, vai pagar metade da operação, 40%, 60%. O gestor público falou, por que eu vou pagar 40% e a tarifa vai reduzir? Não, vai continuar a mesma. Então eu vou financiar a operação inteira e a gente faz a tarifa zero.
E aí, o que a gente viu esse ano é que tem dado certo para os prefeitos, né? As cidades que implementaram tarifa zero nessa última gestão, elas tiveram uma taxa de reeleição de prefeitos de 90%, Sim. 89%, né? Frente a uma taxa de reeleição de cerca de 80% na média nacional. Então, tem sido bem avaliado pela população também. Assim, você acha que é possível imaginar cidades onde a implantação da tarifa zero seja feita de forma gradativa, ou seja, reduzindo, ou seja, aumentando gradativamente o subsídio, reduzindo o valor da tarifa até chegar a zero? Quer dizer, isso pode variar de cidade para cidade. Eu pergunto isso porque no período pós-pandemia, algumas cidades aqui do Brasil adotaram políticas semelhantes, ou seja, reduziram o valor da tarifa, sei lá, para R$ 1, alguma coisa assim, depois foram aumentando, voltaram ao normal. Outras começaram reduzindo e conseguiram chegar em valores cada vez mais baixos. Há modelos, você conhece esses modelos? Isso já foi de alguma maneira discutido, já foi de alguma maneira registrado em algum documento, em algum estudo sobre como fazer? A experiência brasileira tem sido de fazer de uma vez. De um dia para o outro, a tarifa zerou. É isso que a gente tem visto. A gente não tem visto implementação gradativa. E eu não vejo problema na implementação gradativa. Eu acho que ela pode ser, tanto da maneira como você diz, o valor ir reduzindo, quanto você implementar gradativamente, que eu acho que é até mais interessante. Implementa toda quarta-feira e tenta medir os impactos disso. Número de deslocamentos na quarta-feira, no dia normal, número de carros nas ruas, horas perdidas no trânsito, índice de poluição do ar na cidade. E aí você avalia. Ou implementa, como deve fazer em cidades maiores, em certas regiões, linhas de bairro, e testa naquele bairro, você vai poder medir uma série de indicadores. Isso é um desafio que não tem sido bem feito, até porque a tarifa zero ela é implementada em municípios com pouca capacidade técnica, mas a gente não tem tido muita mensuração de resultado. Sim. Daria para ter muito mais. A gente precisaria estar medindo impacto no trânsito, a gente precisaria estar medindo impacto em poluição, impacto no comércio. Eu fiz uma mensuração para o artigo do impacto no comércio e é significativo. Agora, não tem nenhum estudo, as cidades não estão disponibilizando esses dados e elas têm os dados de venda no comércio ano a ano. Isso poderia estar assim, mostrando a eficiência da política, que parece que é muito significativa para impacto no comércio. Perfeito. Você chegou a conversar com comerciantes ou com associações de comerciantes lá de Calcaia, né? E eles estão satisfeitos? Quer dizer, eles sentiram já algum benefício pela adoção da tarifa zero? Todo mundo que eu conversei em Calcaia é entusiasta, inclusive dono de supermercado, o dono da empresa de ônibus é entusiasta da tarifa zero, dono de loja de roupa. Então, assim, não é uma medida ideológica no sentido de certo grupo, assim, é uma coisa que todo mundo gosta. O dono do supermercado, eu cito no artigo, né, GG, do supermercado, ele relata um crescimento de venda de 100% em 3 anos. Após a tarifa zero, ele dobrou as vendas do supermercado dele. De fato, a gente vai lá e vê as pessoas saindo com as sacolinhas e indo pro ponto de ônibus. O dono da loja de roupa, Ponto da Moda, que é uma rede, é muito interessante porque ele tem 13 lojas no Ceará. E a única loja que cresceu 30% as vendas desde 2021 foi a de Calcaia. As outras não tiveram esse crescimento, né? As outras acabam servindo como grupo de controle, né, do experimento. E a gente pôde ver que no ano que implementou a tarifa zero, no ano seguinte, né, 2022, em Calcaia, o município teve um crescimento de ICMS de 8%, enquanto os outros municípios grandes, como Fortaleza, Sobral e outros municípios grandes, médios e grandes do Ceará, tiveram queda de ICMS. Então, a mesma coisa a gente pode ver aqui em Ibirité. Ibirité implementou no início de 2023, e naquele ano Ibirité teve um crescimento de ICMS, né, de arrecadação do ICMS, de 12%, enquanto Belo Horizonte, Sabará, Contagem, Betim tiveram quedas, ou ficaram no 0 a 0, né, na questão da arrecadação do ICMS. Então já há indícios bastante significativos de que a tarifa zero gera um aumento de venda no comércio expressivo.
Bom, você acha, para concluir, você acha que, olhando o cenário mundial, a gente vê hoje vários países do mundo, várias cidades, que estão adotando a gratuidade no transporte público, inclusive, enfim, cidades da Europa, dos Estados Unidos, enfim, um país bem capitalista, né? E gradativamente parece ser um caminho natural a adoção da tarifa zero, da mesma maneira como a gente tem direito à saúde pública, a gente tem direito à coleta do lixo e tal. Você acha que o caminho é por aí mesmo com o transporte? Eu acho que há cada vez mais a percepção de que o transporte deve ser visto no rol dos direitos sociais. Acho que essa percepção ela se consolida, inclusive nesse ciclo de revoltas, né, do início da década passada, de junho de 2013, em que as questões urbanas vieram para o centro do debate. Essa percepção ela se dá também porque quando você mora numa grande cidade, o seu direito à saúde, à educação, ele só se consolida se você puder acessar, chegar até o equipamento de saúde, até o hospital, até o posto, até a UPA, até a universidade. E por mais que você tenha educação pública gratuita, o transporte pode ser um impedimento significativo. A gente sabe que é. Né? Tem mensurações, inclusive, pesquisas que mostram evasão escolar devido à falta de dinheiro para pagar a tarifa, etc. Então, acho que esse entendimento ele cresce na sociedade e a tarifa zero no Brasil ela mostra que a política está indo além de uma percepção somente de quem valoriza a justiça social no campo da esquerda. Ela está sendo percebida como algo que tem uma série de efeitos positivos e que, na maior parte das cidades, o custo é relativamente baixo. Acho que esse é o caminho em que se disputa. Nas cidades europeias, que estão, né, muito na vanguarda do pensamento urbanístico, o que a gente vê é uma tentativa de retirar o automóvel das cidades. Essa forma de deslocamento ela é irracional para as cidades. É uma grande mentira achar que isso vai melhorar com carro elétrico ou autônomo. É realmente uma balela, uma conversa para boi dormir. O que existe de concreto, de quem está pensando a sério as cidades, é melhorar a caminhabilidade, bicicleta e transporte público. Esse é o caminho que a gente está vendo hoje de quem leva a sério os impactos coletivos do deslocamento, que são muitos, né? A poluição, os acidentes, os congestionamentos, a tomada do espaço urbano. A gente, com uma crise climática, a gente precisa ter espaço na cidade para plantar árvore, para deixar a água penetrar no solo, né? Para ter espaço público de lazer, não para fazer pista para carro. Não tem cabimento o modelo do século XX. Então, Em geral, a gente está superando esse modelo, mas se a gente vai conseguir superar na hegemonia, ainda é uma disputa que está em curso. tem lobbies jogando contra também. Mas, enfim, de qualquer maneira, você terminou aí, você fez essa última observação que você fez, colocou a questão da tarifa zero num contexto mais geral, né, de alguma coisa que pode trazer um benefício social, vai muito além dos usuários do transporte público, a melhoria da cidade como um todo, para todas as pessoas. A pauta certamente vai estar na mesa dos prefeitos que estão sendo eleitos, os recém-eleitos, né? E por isso, pela informação trazida, pela maneira brilhante como você tratou, agradeço sua presença, Roberto Andrés, e convido todos que estão aí a participar das edições futuras do Cidades do Agora. Sugiram temas, coloquem questões, coloquem dúvidas, mandem aí para a gente que nós vamos tentar responder ouvindo os nossos entrevistados. E se você gostou, assine o nosso canal e acompanhe os outros episódios. Você também pode ver e ler, né, outros conteúdos sobre mobilidade sustentável nos canais do Mobilize Brasil e da Polo Planejamento, e também nas nossas redes sociais. Então é isso, obrigado, Roberto Andrés, obrigado a todos que nos assistiram e até mais. Obrigado a vocês, obrigado, Marcos. Um abraço.